Boa tarde, pessoal. Professor Marcão aqui, atividade 3 agora, depois de vocês terem feito a correção da atividade anterior. Bom, a nossa aula de hoje, o tema dela é relacionado a essa atividade aqui. O nome da nossa aula de hoje é O Velho e o Novo Mundo, Grandes Descobertas. Primeiro, o que é esse negócio de velho e novo mundo? Bom, a ideia de velho mundo vem dessa visão eurocêntrica e novo mundo também vem dessa visão eurocêntrica. O que é o velho mundo? O velho mundo eram os locais que os europeus conheciam até eles chegarem na América, né? Aquela civilização que vem desde lá da antiguidade. A Europa, o Oriente Médio, o Oriente Próximo, a África ali na sua parte mais ao norte, né? E o Novo Mundo é o quê? São as partes onde os europeus chegaram. Aqui nas Américas, em outras partes da África e da Ásia. Então, esse é o Novo Mundo. Então, eles estão chegando em um novo local, um novo mundo. Note que está também entrando nessa ideia de moderno, coisas novas, né? Na Idade Moderna, como a gente viu. E por que o título desse texto é Grandes Descobertas? Bom, antigamente, a história dizia que os europeus descobriram a América. Hoje em dia, isso não é mais usado, porque aqui na América já habitavam os povos ameríndios, também conhecidos como pré-colombianos ou índios, como a gente conhece aqui no Brasil. Então, essa região não foi descoberta, ela já existia e já tinham pessoas morando aqui. Para os europeus, eles descobriram, né? Para os índios, não, isso aqui não foi descoberto. Então, o que acontece? Quando os europeus chegaram aqui, eles descobriram coisas novas sobre um novo povo, um novo continente, uma nova região. E da mesma forma, os índios, eles descobriram coisas novas sobre a Europa, coisas que eles não sabiam ainda. Então, foram grandes descobertas para os dois lados, para os dois povos. Então, esse texto ele vem tratando sobre isso, né? Aí na sequência da atividade vai ter um outro texto falando sobre a expansão marítima europeia, ou seja, as grandes navegações que os portugueses e os espanhóis fizeram da Europa para as Américas, né? Então essas grandes descobertas aí, essas novas descobertas, só foram possíveis por conta dessas grandes navegações, dessa expansão marítima que a gente vai conhecer na atividade de hoje, né? O texto fala muito bem sobre o pioneirismo de Portugal, por que os portugueses foram os primeiros, fala também das navegações espanholas, coisas até que a gente já falou em outras aulas, ok? Então, bora lá para o nosso slide para a gente entender melhor isso. Vou abrir o slide aqui. Tá aqui o título, né, que eu usei lá da atividade para vocês, O Velho e o Novo Mundo, Novas Descobertas. E essa imagem que eu já usei na aula anterior retrata muito bem isso, essa ideia de novas descobertas, de grandes descobertas. Os índios, né, ficaram provavelmente espantados de ver os europeus todos vestidos, com toda aquela indumentária, aquelas roupas. E da mesma forma os europeus ficaram digamos, chocados ao ver pessoas andando nuas aí, por aí, né, que eram os índios. Então, isso aqui já foi um choque cultural muito grande, né, a cultura europeia com a cultura indígena. E aqui já ocorreram grandes descobertas. Aqui, logo de cara, você já descobriu um monte de coisa. E à medida que foi passando o tempo, foram ocorrendo várias trocas culturais entre esses povos que foram se descobrindo, né? Bom, aqui na América já existiam várias civilizações, que eu acho até que eu falei no outro vídeo. Então, a gente tinha essas civilizações que são conhecidas como ameríndias, mas também são conhecidas como pré-colombianas. Ou seja, civilizações que habitavam aqui antes da chegada do Cristóvão Colombo, que foi um grande navegador espanhol que a gente vai falar daqui a pouco. Esses povos, dos mais conhecidos, eram os astecas, que ficavam aqui na América Central, na região onde hoje é o México, os maias, que ficavam ali próximo, na península de Yucatán, onde é a Guatemala hoje, e também pegavam uma parte do México, e os incas, que habitavam na Cordilheira dos Andes, na região da América do Sul, Peru e Bolívia, como a gente pode ver aqui no mapa. Nessa imagem aqui de cima, eu coloquei algumas imagens para mostrar o quanto essas pessoas já eram civilizações avançadas. Aqui em cima a gente tem uma pirâmide maia,
Embaixo a gente tem a cidade de Tenochtitlan, que também tem pirâmides, que era a capital asteca. E aqui Machu Picchu, uma cidade muito famosa dos Incas. Então note por essas imagens que eles já eram pessoas que tinham uma civilização bastante avançada. Então essa ideia do europeu falar que chegou aqui e encontrou uma sociedade atrasada é pura enganação, é puro etnocentrismo. Ou seja, colocar a cultura deles superior à cultura dos indígenas. E não era isso. Quando eles chegaram aqui, eles já encontraram cidades com mais de 300 mil habitantes, sistema numérico já elaborado, grandes desenvolvimentos na ciência, civilizações com exércitos formados, já tinham reis, tinham sistemas de estradas, tinham cidades urbanizadas, enfim, já era uma sociedade super organizada. Então, essa ideia de dizer que a Europa era superior e que chegou numa região atrasada é puro eurocentrismo, como a gente viu na aula passada. Aqui tem algumas características desses três povos aí. Os maias, eles viviam na América Central, suas cidades eram autônomas, ou seja, independentes, eles praticavam agricultura. Os astecas, sua capital era urbanizada, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os incas, o rei deles era Deus, por isso que é uma sociedade teocrática, teocracia, governo de Deus. E eles criavam vários animais, domesticavam animais como, por exemplo, as lhamas. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, tem até uma lhama aqui nessa imagem, de Machu Picchu. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque a gente depois vai voltar a ter uma aula só para os povos pré-colombianos, ok? Bom, esse encontro do velho mundo com o novo mundo, essas grandes descobertas, elas ocorreram graças a essas grandes navegações. E aqui essa imagem exemplifica bem isso. A caravela, né, que chegou aqui na América com Cristóvão Colombo e depois com os portugueses, que a gente vai falar nos próximos slides. Quais eram os motivos econômicos para que esses países da Europa saíssem do velho mundo e viessem para o novo mundo? Quais foram esses motivos? Aqui nesse slide nós temos 4 listados. A busca de novas rotas ao Oriente para acabar com o monopólio das cidades italianas. O que é monopólio? Controle. As cidades de Gênova e Florença, que eram na Itália, controlavam o comércio na Europa. Portugal e Espanha queriam acabar com esse controle. Então eles começaram a vislumbrar, encontrar novas rotas para chegar no Oriente, de onde eles traziam vários produtos, entre eles as especiarias, que valia muito dinheiro. Segundo, buscar novas terras produtivas. As terras europeias já estavam ficando improdutivas, então eles precisavam encontrar novas fontes de renda através da terra. Por isso eles começaram a navegar ao redor do mundo. Terceiro, buscar metais preciosos, buscar o ouro. A gente já falou sobre isso em aulas passadas, o metalismo. E por fim, expandir a fé cristã, levar o catolicismo a outras nações, para que eles conhecessem a fé cristã. Aqui está a rota comercial controlada por Florença e Gênova. Passava por terra, certo? Eles iam até as Índias, até o Oriente Médio, por terra. Chegava até a China, até a Indonésia por terra. Eles não navegavam para chegar nessa região. Acontece também, além de os florentinos e genoveses dominarem essa rota, acontece que em 1453, e isso está na linha do tempo, a cidade de Constantinopla, que fica bem aqui onde o mouse está, foi tomada pelos turcos otomanos. Os otomanos eram inimigos dos cristãos, pois eles eram islâmicos. Então eles proibiram os islâmicos de passar por aqui, os europeus de passar por aqui. Então qual foi a alternativa para esse pessoal passar? Caroço, o que você acha? Ué, Marcão, contornar a África pelo mar. Muito bem, Caroço, foi isso mesmo e a gente vai ver nos próximos slides. Então eles foram procurar uma nova rota contornando a África pelo mar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Quais eram as especiarias de grande valor naquela época que eles buscavam no Oriente? O cravo da Índia, canela, noz moscada, pimenta do reino e o gengibre. Tudo isso valia muita grana e eles buscavam lá nas Índias. Portugal foi o pioneiro nessas grandes navegações. Foi o primeiro por conta
de algumas coisas. Primeiro, ele surgiu como o primeiro estado moderno, a gente já estudou isso. Ele tinha uma localização privilegiada, né, na ponta do continente europeu, banhado pelo Oceano Atlântico. Ele tinha muita experiência com navegação e dominava várias técnicas de navegação, como essas daqui, ó. A bússola, que é usada para orientação, o astrolábio e o quadrante, que são utilizados para medir as águas do mar, as grandes regiões, e a caravela, né, que era uma grande embarcação, muito mais forte e que aproveitava a força do vento para navegar. Isso aí contou como fator positivo para os portugueses navegarem. Mas esse pessoal tinha medo, eles não conheciam o mar. Assim como a gente não conhece o espaço hoje, muito bem, eles não conheciam o mar naquela época. Então eles tinham medo de ter monstros marinhos no mar, como na imagem a gente vê aqui uma serpente querendo destruir uma caravela. E eles acreditavam que a Terra era quadrada e que se eles navegassem até o horizonte, eles iriam cair num buraco sem fundo e iam morrer. Então tinham essas crenças. Mas mesmo assim eles enfrentaram os seus medos e partiram para essas grandes navegações. E aqui está um mapa com as rotas desses grandes navegadores. E note, como o Carlos falou agora há pouco, que eles foram contornando ao longo de mais de um século a costa africana, isso no caso dos portugueses, e chegaram em 1498, através do Vasco da Gama, nas Índias. Encontraram um novo caminho para as Índias. Então agora eles não precisavam de passar por aquela antiga rota. E aqui está o nome de 3 grandes navegantes portugueses, o Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral, que acabou chegando no Brasil em 1500, como a gente vê aqui nessa linha azul. Por parte da Espanha, o grande navegador, que nem era espanhol, era genovês, foi o Cristóvão Colombo, que em 1492 atingiu a América Central, né? E por isso essa região, esses povos que habitavam aqui, são conhecidos como os povos pré-colombianos, que habitavam antes da chegada do Cristóvão Colombo. E o Cristóvão Colombo chamou essas pessoas de índios, porque ele achou que tinha chegado nas Índias. Porque ele acreditava que se ele saísse daqui, navegando para o ocidente, ele iria atingir o oriente. Navegando para o oeste, ele ia atingir o leste. Porque ele acreditava que a Terra era redonda. E ele ia dar a volta no mundo e ia chegar na Índia. Só que ele não sabia que tinha a América no meio do caminho. E aí ele achou que tinha chegado na Índia e chamou os habitantes daqui de índios. Ok? Galera, então, essa era a explicação. A atividade que a gente vai fazer hoje é essa. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.